Capítulo 3 As raças adâmicas. O sistema Capella. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capella. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela na sua trajetória pelo infinito faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre a Capella e o nosso mundo, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil km por segundo. Quase todos os mundos que lhe são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade, e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade e do seu infeliz orgulho. Há muitos milênios, um dos orbes da Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como agora acontece com o planeta Terra, relativamente às transições esperadas no século XX nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedades e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhe os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre, andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da Capella, mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Com o auxílio desses espíritos degredados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. A natureza ainda era, para os trabalhadores da espiritualidade, um campo vasto de experiências infinitas, tanto assim que, se as observações do mendelismo fossem transferidas àqueles milênios distantes, não se encontraria nenhuma equação definitiva nos seus estudos de biologia.
A moderna genética não poderia fixar como hoje as expressões dos genes, porquanto no laboratório das forças invisíveis, as células ainda sofriam longos processos de acrisolamento, imprimindo-se-lhes elementos de astralidade, consolidando-se-lhes as expressões definitivas com vistas à organização do porvir. Se a gênese do planeta se processara com a cooperação dos milênios, a gênese das raças humanas requeria a contribuição do tempo até que se abandonasse a penosa e longa tarefa da sua fixação. Aquelas almas aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se haviam localizados as tribos e famílias primitivas, descendentes dos primatas a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabelecia-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que com essas entidades nasceram o orbe e os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Surgiu então 4 grandes povos. As raças adâmicas guardavam vaga lembrança da sua situação pregressa, tecendo o hino sagrado das reminiscências. As tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações até que ficassem arquivadas nas páginas da Bíblia. Aqueles seres decaídos e degredados, à maneira de suas vidas passadas no mundo distante da capela, com o transcurso dos anos reuniram-se em 4 grandes grupos que se fixaram depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades sentimentais e linguísticas que os associavam na constelação do cocheiro. Unidos novamente na esteira do tempo, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia. Nessa descendência, porém, é necessário incluir os latinos, os celtas e os gregos, além dos germanos e dos eslavos. As 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e da raça negra que já existiam. É de grande interesse o estudo da sua movimentação no curso da história. Através dessa análise, é possível examinar em seus defeitos e virtudes que trouxeram do seu paraíso longínquo, bem como os antagonismos e idiosincrasias peculiares a cada qual. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas nos seus grupos isolados guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Os enviados do infinito falaram na China milenária da celeste figura do Salvador muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhes os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina.
E o povo de Israel, durante muitos séculos, cantou-lhe as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação, da piedade e do martírio através da palavra de seus profetas mais eminentes. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como a alegria de todos os tristes e providência de todos os infortunados à sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus em todas as circunstâncias seria o verbo de luz e de amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. Capítulo 4 – A civilização egípcia. Dentre os espíritos degredados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eram eles os que menos débitos possuíam perante o tribunal da justiça divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra o culto da morte foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. Em virtude das circunstâncias mencionadas, os egípcios traziam consigo uma ciência que a evolução da época não comportava. Aqueles grandes mestres da antiguidade foram então compelidos a recolher o acervo de suas tradições e de suas lembranças no ambiente reservado dos templos, mediante os mais terríveis compromissos dos iniciados nos seus mistérios. Os conhecimentos profundos ficaram circunscritos ao círculo dos mais graduados sacerdotes da época, observando-se o máximo cuidado no problema da iniciação. A própria Grécia, que aí buscou a alma de suas concepções cheia de poesias e de beleza, através da iniciativa de seus filhos mais eminentes no passado longínquo, não recebeu toda a verdade das ciências misteriosas. Tanto é assim que as iniciações no Egito se revestiam de experiências terríveis para o candidato à ciência da vida e da morte. Fatos esses que, entre os gregos, eram motivo de festas inesquecíveis. Os sábios egípcios conheciam perfeitamente a inoportunidade das grandes revelações espirituais naquela fase do progresso terrestre, chegando de um mundo de cujas lutas, na oficina do aperfeiçoamento, haviam guardado as mais vivas recordações. Os sacerdotes mais eminentes conheciam o roteiro que a humanidade terrestre teria de realizar. Aí residem os mistérios iniciáticos e a essencial importância que lhes era atribuída no ambiente dos sábios daquele tempo. Nos círculos esotéricos, onde pontificava a palavra esclarecida dos grandes mestres de então, sabia-se da existência do Deus único e absoluto, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Mas os sacerdotes conheciam igualmente a função dos espíritos prepostos de Jesus na execução de todas as leis físicas e sociais da existência planetária, em virtude das suas experiências pregressas. Desse ambiente reservado de ensinamentos ocultos, partiu então a ideia politeísta dos numerosos deuses que seriam os senhores da terra e do céu, do homem e da natureza.
As massas requeriam esse politeísmo simbólico nas grandes festividades exteriores da religião. Já os sacerdotes da época conheciam essa fraqueza das almas jovens de todos os tempos, satisfazendo-as com as expressões esotéricas de suas lições sublimadas. Dessa ideia de homenagear as forças invisíveis que controlam os fenômenos naturais, classificando-as para o espírito das massas na categoria dos deuses, é que nasceu a mitologia da Grécia, ao perfume das árvores e ao som das flautas dos pastores em contato permanente com a natureza. Um dos traços essenciais desse grande povo foi a preocupação insistente e constante da morte. A sua vida era apenas um esforço para o bem morrer. Seus papiros e frescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Era natural, pois o grande povo dos faraós guardava a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era o fruto da sua amarga impressão a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se desse modo uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Ísis e Osíris mais não eram que símbolos das forças espirituais que presidem aos fenômenos da morte. As ciências psíquicas da atualidade eram familiares aos magnos sacerdotes dos templos. O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O estudo de suas artes pictóricas positivam a veracidade destas nossas afirmações. Num grande número de frescos, apresenta-se o homem terrestre acompanhado do seu duplo espiritual. Os papiros nos falam de suas avançadas ciências nesse sentido, e através deles podem os egiptólogos modernos reconhecer que os iniciados sabiam da existência do corpo espiritual preexistente que organiza o mundo das coisas e das formas. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade. Desses conhecimentos nasceram os processos de mumificação dos corpos, cujas fórmulas se perderam na indiferença e na inquietação dos outros povos. Seus reis estavam tocados do mais alto grau de iniciação, enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados. É por isso que a sua desencarnação provocava a concentração mágica de todas as vontades, no sentido de cercar-lhes o túmulo de veneração e de supremo respeito. Esse amor não se traduzia apenas nos atos solenes de mumificação. Também o ambiente dos túmulos era santificado por um estranho magnetismo. Os grandes diretores da raça, que faziam jus a semelhantes consagrações, eram considerados dignos de toda a paz no silêncio da morte. Nessas saturações magnéticas, que ainda estão a desafiar milênios, residem as razões da tragédia amarga de Lord Carnarvon e de algum dos seus companheiros que penetraram em primeiro lugar na câmara mortuária de Tutankhamon. E ainda por isso é que muitas vezes nos tempos que correm, os aviadores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofônicos quando as suas máquinas de voo atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado. A assistência carinhosa do Cristo não desamparou a marcha desse povo cheio de nobreza moral. Enviou-lhe auxiliares e mensageiros, inspirando-o nas suas realizações que atravessaram todos os tempos, provocando a admiração e o respeito da posteridade de todos os séculos. Aquelas almas exiladas que as mais interessantes características espirituais singularizam, conheceram em tempo que o seu degredo na terra atingia o fim. Impulsionados pelas forças dos altos, os círculos iniciáticos sugerem a construção das grandes pirâmides, que ficariam como a sua mensagem eterna para as futuras civilizações do orbe. Esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas:
representariam os mais sagrados templos de estudo e iniciação, ao mesmo tempo que constituiriam para os pósteros um livro do passado com as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Levantaram-se destarte as grandes construções que assombram a engenharia de todos os tempos. Todavia não é o colosso de seus milhões de toneladas de pedra, nem o esforço hercúleo do trabalho de sua justa posição, o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos das verdades da vida. A par desses conhecimentos, encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e a sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sob a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vêm sendo consolidadas pela moderna astronomia. Depois dessa edificação extraordinária, os grandes iniciados do Egito voltam ao plano espiritual no curso incessante dos séculos. Com o seu regresso aos mundos ditosos da capela, vão desaparecendo os conhecimentos sagrados dos templos tebanos, que por sua vez os receberam dos grandes sacerdotes de Mênfis. Aos mistérios de Ísis e de Osíris sucedem-se os de Eleusis, naturalmente transformados nas iniciações da Grécia Antiga. Em algumas centenas de anos, reuniram-se de novo nos planos espirituais os antigos degredados com a sagrada bênção do Cristo, seu patrono e salvador. A maioria regressa então ao sistema da capela, onde os corações se reconfortam nos sagrados reencontros das suas afeições mais santas e mais puras, mas grande número desses espíritos estudiosos e abnegados conservaram-se nas hostes de Jesus, obedecendo a sagrados imperativos do sentimento. E ao seu influxo divino, muitas vezes têm reencarnado na Terra para desempenho de generosas e abençoadas missões.